Você conhece alguém que bate no peito e fala: eu sou linda, eu me orgulho da mulher que eu sou, eu tenho sucesso naquilo que eu faço? A pessoa se ela mesma se coloca num patamar mostrando que ela se valoriza. Você conhece alguma mulher que tem essa valorização ou não? Você já viu alguém assim? Porque o mais normal é a gente ver as pessoas se desvalorizando. Elas falando delas, mas colocando elas para baixo. É o que a gente mais vê as mulheres fazendo. E se você for ver, por exemplo, nesses programas de reality show, por exemplo, é o que a gente mais vê a mulher querendo expulsar a mulher lá dos reality shows. É como se a gente competisse com a gente e com as outras mulheres. Agora, quando a gente vai olhar para os homens, não. Você é brabo mesmo, hein? Nossa, você conseguiu, você é forte, você é capaz. A gente vê um incentivando o outro. Então, em primeiro lugar, a gente precisa olhar pra gente e a gente se valorizar. Mas espera aí, Eline, por que uma mulher não valoriza a outra? Olha, é um assunto bem polêmico e profundo pra gente entrar, mas só pra eu dar uma pincelada aqui pra você. Quando alguém elogia você, nossa, como você tá linda! A maioria das pessoas fala: ah, são seus olhos. Ai, não, é que eu mexi no cabelo hoje. Ah, obrigada, imagina, linda é você. É como se a gente não aceitasse esse elogio. E aí, claro, as outras mulheres vão acreditar naquilo que você está respondendo. Então, o primeiro ponto é a gente olhar pra gente e se valorizar. A gente acreditar na gente, você olhar pra você e se valorizar. E é muito difícil isso acontecer, é muito difícil a gente ver isso por aí, né? Principalmente quando a gente fala de mulheres. Que isso acontece? Por que as mulheres, a gente tem essa dificuldade de agradecer, de receber um elogio, de bater no peito e falar eu faço, eu bater no peito e falar? Por que a gente tem essa dificuldade? Existe uma pressão muito grande em mim, em você, em cada uma de vocês que está assistindo, desde que a gente nasceu. E olha só, essa pressão existe desde pequenininhas por coisas que a gente foi escutando. Por mais que você fale assim: ah, Eline, mas meu irmão, minha irmã escutou a mesma coisa do que eu, e eles não têm essa autoestima baixa, eles não têm esse comportamento, esse pensamento que eu tenho. Perfeito. O que determina quem você é não é simplesmente o que aconteceu no seu passado, na sua infância, mas é o significado que você deu para aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, se seus pais passaram por uma separação, talvez para você tenha sido super sofrido, talvez para o seu irmão, para sua irmã, tenha sido ok, foi difícil, foi ruim, mas ok, não foi tão sofrido para você. Então, tem muito a ver com a maneira como a gente lida com as situações. E já falei isso para vocês sobre o estresse também, né? Então, como que eu reagi? Como que minha irmã, meu irmão reagiu? Isso é o que traz pra gente essa nossa autoestima, que ajuda a formar essa nossa autoestima também. Então não é simplesmente eu passei por isso e como que eu reagi ao passar por isso. Então o que você passou, o que você escutava? Eline, tenha modos, não é assim que se comporta uma menina. Vai me falando, Eline, eu já ouvi isso. Eline, eu também já ouvi isso, escreve aí. Eline, não se comporta assim, isso é coisa de menino fazer. Filha, você precisa ser uma boa aluna, precisa ser boazinha, precisa tirar boas notas, ser responsável, não pode conversar que atrapalha a professora. Fazer bagunça é coisa de menino. Ser danado na sala de aula é coisa de menino que é bagunceiro. E aí lá de pequeno a gente começa a rotular, né? Que a menina precisa ser boazinha, precisa ser educada, precisa ser, eu até diria submissa. Você precisa fazer o que o professor falar, não pode desrespeitar. Tá, e menino não precisa? Menino não precisa tirar nota boa? Menino pode fazer bagunça e menina não? Então lá na infância a gente começou a escutar isso. Eline, você precisa ser simpática, precisa ser fofa, você precisa ser agradável, mesmo que os outros façam coisa que você não goste. Eu era bem loirinha, o cabelo quase branco assim, tinha umas bochechas que ainda as tenho e as pessoas adoravam apertar minha bochecha. E eu ficava muito brava e fazia cara feia, mostrava a língua, reclamava, saía, emburrava. E minha mãe falava: nossa, não faz assim. Ah, Eline, tadinha, ela gosta de você. Então,
é como se eu tivesse que aceitar as demonstrações de amor dos outros, vamos chamar assim, né? Apertar a bochecha de demonstração de amor. É como se eu tivesse que aceitar a demonstração de amor dos outros e ficar quieta, mesmo que eu não gostasse daquilo, porque eu deveria me mostrar educada. Olha o que a gente vai aprendendo lá atrás e que impacta na nossa vida hoje. E aí, quando você foge desse padrão, eu fugi desse padrão. Quando alguém me beijava, eu limpava assim o beijo, porque ficava babado, eu não gostava. Quando a gente foge desse padrão, a gente começa a se achar errada. A gente começa a se achar impertinente. Ah, não é correto isso que eu tô fazendo. Você começa a se achar errada. Isso lá na infância, né? Aí a gente continuou crescendo. E claro, continuou escutando coisas. Muitas vezes não é só escutando. Muitas vezes é escutando e vendo. Hoje, a gente vê muito na televisão, em jornal, em propaganda, aquele padrão de beleza, aquele padrão de mulher. Precisa ser linda, magra, esbelta, feminina, mas não pode ser fútil, não pode ser burra, tem que ter conhecimento, tem que ter cultura, tem que saber conversar. E a gente escuta isso como se beleza e inteligência não coubessem na mesma frase, né? Ah, não, ou é bonita ou é inteligente. Já escutaram isso em algum lugar? Já leram isso em algum lugar? E isso tudo, sim, vai mexendo com a autoestima da mulher. Claro que vai. São rótulos que a gente tem que seguir. E se a gente não segue, eu não sou suficiente, eu não sou boa, eu não sou capaz. Eu não sou do jeito que querem que eu seja. E por aí vai, né? Ah, a gente também precisa ser bem-sucedida profissionalmente, mas não pode descuidar da casa. Não pode descuidar da casa, tem que ser boa no trabalho e manter a casa ali, ó, em ordem. Tem que ser uma ótima esposa, fazer comida pro marido, uma comida boa, tá ali à disposição do marido, quando ele quiser. E assim vão podando, vão tolhindo as suas vontades. E você vai acreditando naquilo que você vê em novela, aquilo que você vê em propaganda, como a mulher ideal, a mãe ideal. Ah, nem falei de mãe ainda, né? A mulher ideal, profissional ideal, a esposa ideal, a mãe ideal. Para ser mãe, você precisa ser calma, você precisa ser serena, você precisa ser paciente. Mesmo que tem meses que você não dorme bem, o filho ficou doente, ficou 2 semanas doente, você dormindo mal, você não tá dormindo bem, mas você precisa ser calma, serena, paciente. Você não tem colaboração nenhuma em casa, nem com os filhos, mas você precisa ser calma, serena, tranquila. Gente, o mundo cobra e você abraça essa cobrança. Essa cobrança que o mundo inteiro tá fazendo em cima da gente, você abraça. Só que a maior cobrança não é do mundo em cima de você, é de você em cima de você. Daquela sua voz interior que fica na sua cabeça e não se cala. Ela fica falando. E daí eu chamo isso de autocobrança. Tem a autoestima, tem a autocobrança. O quanto você se cobra, o quanto você está se cobrando.